Coloco 17h15? Peraí, que acho que tá quase indo. Peraí. Tá. Boa, gente. Estamos ao vivo no YouTube. Thali, você manda esse novo link lá pro pessoal naquele outro. Cadê a Thali? Lá naquele chat do YouTube? Ai, meu Deus, não tô conseguindo mandar mensagem. Thali? Tô aqui. Já tá ao vivo? Tá, mas enfim, pode mandar. Manda lá. Tá. E oi, pessoal. Já temos aí algumas pessoas ao vivo. A gente precisou trocar o link, então só vamos dar mais uns 3 minutinhos para o pessoal trocar e vir para o link correto, tudo bem? A gente já começa.
Vamos lá, então, já demos 3 minutinhos, vamos começando aqui, já mandamos e-mail para todo mundo com o novo link. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia de formação, formação que está sendo com muita emoção, o YouTube está muito de gracinha com a gente, então a gente pede super desculpas aí por todo o transtorno, nós estamos felizes aí que vocês estão presentes e estão firmes com a gente. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma noite com vocês, de compartilhamento de conhecimento. Estou vendo aqui pessoal do Espírito Santo, de Pernambuco. Que legal contar aí com a presença de todos vocês. Só algumas coisinhas rápidas, então hoje a gente vai mandar novamente aqui a lista de presença. Só vocês preencherem com o e-mail de vocês, com o CPF, que vocês garantem a emissão de certificado no final do curso, né, na semana que vem. E perguntas vocês podem ir mandando para a gente aqui no chat do YouTube. Então, esperamos que seja uma noite proveitosa e eu passo aqui a palavra para a Karen, que é a nossa facilitadora do dia. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos. E como a Gabi disse, é assim mesmo, né? A tecnologia, ela dá esses nós e a gente também, não só no ensino remoto, né? Quando nós estamos no cotidiano, no dia a dia, na escola presencial, essas coisas também acontecem. Mas o importante é que estamos aqui, conseguimos nos conectar e espero que seja mais uma noite aí bastante proveitosa, para quem teve a oportunidade de estar conosco na terça-feira, alguns talvez seja a primeira vez hoje, então estaremos aqui mediando esse encontro, eu, Karen Saqueto, sou formadora da Elos Educacional, pedagoga, psicopedagoga, com mestrado em educação, e o meu colega Marcos Vinícius também, pode se apresentar, Marcos? Boa noite para todo mundo, meu nome é Marcos Vinícius, também sou formador da Elos Educacional. Estou aqui hoje no apoio dessa formação com a Karen, estarei acompanhando o chat, então eu vou trazendo a contribuição, as falas de vocês a todo momento aqui, para que seja um momento de bastante troca de conhecimento. Eu espero que, assim como terça, a gente possa juntos, aprender juntos e verificar novas tecnologias aí, tá bom? Qualquer coisa, estarei aqui, vou estar o tempo inteiro acompanhando o chat, então, por favor, peço aí bastante participação de vocês, assim como foi na terça. Bom, vamos lá, Karen. Bom, então, estamos aqui de volta e a gente vai hoje trazer alguns elementos a mais, focando bastante no nosso modelo assíncrono, né? Como nós vimos na terça-feira, nós navegamos por diversos aplicativos, ambientes, murais colaborativos, algumas dicas, né, de como fazer um vídeo enxuto e que engaje os alunos, enfim, passeamos aí por diversos aplicativos, e o nosso foco nesses 2 primeiros encontros é trazer algumas possibilidades assíncronas, né? Mas lógico que todos esses aplicativos e recursos, eles também podem ser usados também em tempo real, mas o nosso foco é caminhar para trazer essas possibilidades, né, em que professores e alunos não estão ao mesmo tempo conectados, ou nem, às vezes nem conectados, né, quando a gente vai trazer um pouquinho também das atividades impressas, pensando nesse modelo e nesse local que esses alunos e suas famílias estão, de que maneira eles estão ou não possibilitados de ter autonomia para realizar essas atividades. Então, vamos falar um pouquinho disso tudo hoje, tá bom? Então, a gente vai conhecer mais alguns aplicativos para produção e edição de vídeos, conhecer diferentes usos pedagógicos das redes sociais e aplicativos de mensagens, estratégias de gamificação, essa é uma palavra que está muito aí aparecendo, né, nesse momento, para que a gente tenha ferramentas para engajar mais esses alunos, e vamos pensar aí como conectar esses aprendizados ao projeto de vida e ao mundo do trabalho também. Como na terça-feira, a gente sempre traz aqui algumas
dicas e alguns combinados, pedindo para que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso momento junto, né? Então, ser corresponsável aí pelo aprendizado de vocês, a gente sabe o quanto o nosso engajamento também como adultos aqui é importante para que a gente saia com mais elementos e um repertório aí enriquecido. Participar das propostas no bate-papo, como vocês acompanharam na terça-feira, a gente teve alguns problemas na hora de compartilhar vídeos e fazer interações, então hoje a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais diferente, vocês participando mais ativamente do bate-papo. Pontualidade, estamos aqui, né? Nós pedimos desculpas por esse pequeno atraso, mas o importante é que conseguimos nos conectar e está aqui, 100%, tá bom? Compartilhando e contribuindo para quem está aí participando junto com a gente, tá? E para começar, eu queria trazer uma leitura do Carl Sagan. Carl Sagan é astrônomo, astrofísico e uma série de outras formações, graduações, especializações, como meu querido saudoso pai também era astrônomo e astrofísico. Ele teve por muito tempo uma série que passava no Fantástico, há muitos anos atrás, acho que pessoas aí da minha geração vão se lembrar, e hoje eu vou ler para vocês um trechinho desse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, que ele fala das perguntas, que não existem perguntas imbecis. De vez em quando, tenho a sorte de lecionar num jardim da infância ou numa classe do primeiro ano primário. Muitas dessas crianças são cientistas natos, embora tenham mais desenvolvido o lado da admiração do que do ceticismo. São curiosas, intelectualmente vigorosas, perguntas provocadoras e perspicazes saem delas aos borbotões. Demonstram entusiasmo, sempre recebo uma série de perguntas encadeadas, elas nunca ouviram falar da noção de perguntas imbecis. Mas, quando falo a estudantes do último ano secundário, encontro algo diferente, eles memorizam os fatos. Porém, de modo geral, a alegria da descoberta, a vida por trás desses fatos se extinguiu em suas mentes. Perderam grande parte da admiração, ganharam muito pouco ceticismo, ficam preocupados com a possibilidade de fazer perguntas imbecis, estão dispostos a aceitar respostas inadequadas, não fazem perguntas encadeadas, a sala fica inundada de olhares de esguelha para verificar a cada segundo se eles têm a aprovação de seus pares. Quem não passou por isso, né? Vem para as aulas com as perguntas escritas em pedaços de papel que subrepticamente examinam, esperando a sua vez e sem prestar atenção à discussão em que seus colegas estão envolvidos naquele momento. Algo aconteceu entre o primeiro ano primário e o último ano de secundário, e não foi apenas a puberdade. Eu diria que em parte, a pressão dos pares para não se sobressair, exceto nos esportes. Em parte, o fato da sociedade ensinar gratificações a curto prazo. Em parte, a impressão de que a ciência e a matemática não vão dar a ninguém um carro esporte. Em parte, que tão pouco seja esperado dos estudantes. Em parte, que haja poucas recompensas ou modelos de papéis para uma discussão inteligente sobre ciência e tecnologia, ou até para o aprendizado em si mesmo. Os poucos que continuam interessados são difamados como nerds, geeks ou grinds, gírias norte-americanas para designar pessoas chatas, desinteressantes, esquisitas e, nesse caso, estudantes muito aplicados. Há perguntas ingênuas, perguntas enfadonhas, perguntas mal formuladas, perguntas propostas depois de uma inadequada autocrítica, mas toda pergunta é um grito para compreender o mundo, porque não existem perguntas imbecis. E aí, alguns de vocês se lembraram de quantas vezes, e mesmo hoje, né, entre os nossos pares, professores, quando estamos em grupos, em reuniões, quantas vezes vocês se esquivaram de expor suas opiniões por receio de serem julgados? Como vocês se sentiram? Escrevam aí no chat, no bate-papo. Eu vou trazer lá no nosso Padlet também outros 2 textos conectados a isso, que acho que vocês vão gostar bastante. Eu revi o nosso encontro de terça-feira, vi as perguntas de vocês aí no bate-papo, percebi que temos, apesar do nosso foco formativo aqui ser para professores de Fundamental 2 e médio, dos ensinos, a gente sabe que a gente tem um universo muito grande de pessoas aqui
da educação infantil, do Fundamental 1, que às vezes se coloca, mas eu não vou conseguir fazer essa estratégia ou a outra, mas esse texto do Carl Sagan, conectado com outros dois que estão lá, que um se chama A Marca de Giz, e o outro, ao contrário, As 100 Existem, que é do Loris Malaguzzi, que foi o educador que compilou essa abordagem Reggio Emilia, que é considerada a melhor educação infantil do mundo, que fica lá na Itália, traz dois textos para que a gente reflita um pouco mais, né? Pensando aí no que a gente precisa focar quando a gente vai pensar numa atividade, quando a gente quer que nossos alunos sejam engajados e protagonistas. Isso é possível desde lá, da educação infantil. Diga aí, Marcos. Vamos lá, Karen. Olha, primeiramente eu queria te passar que muitos professores elogiaram a escolha do texto, falaram que foi uma escolha muito pertinente, gostaram do texto, elogiaram como que o Carl traz como que Sagan traz essa ideia das perguntas, né? Bastante pessoas concordaram aí com o texto nessa questão. Quanto à pergunta, olha, até agora todo mundo colocou que sim, que já se esquivaram de expor suas opiniões por medo. Muitos colocaram que se sentiram infelizes com isso, que ficaram meio que chateados, com vergonha. Uma professora colocou que tem medo de passar vergonha de não ser aceita pelo grupo. A gente acha que só jovem passa por isso, né? E a gente percebe que em alguns momentos a gente passa por essas situações, em reuniões, em alguns momentos de HTPC, algumas questões no começo da carreira, alguns colocaram aqui, principalmente quando a gente acaba mudando de escola, né? Quando a gente está num ambiente que a gente conhece os parceiros, aí vai para uma escola nova, onde você ali está tateando e conhecendo o novo ambiente. Aquela questão de ser ridicularizado, passar vergonha. Olha, Karen, muitas pessoas aqui estão colocando que conseguiu, assim, superar, mas que no começo se sentia muito como o texto fala ali, como aquele adolescente que fica com receio de expor sua opinião e, com isso, afastar os seus pares. Muito bom, Marcos. Olha só, né? Nós aqui estamos num grupo, né, de muitas pessoas aí, mais de 500 pessoas ao vivo agora, adultos, né? Muitos aí, como nós vimos terça-feira, o perfil desse grupo, né, que já estão há mais de 10 anos lecionando, e esse temor, ele é natural das pessoas, né? Quando nós estamos num grupo novo, numa escola nova, nós também, como as crianças e adolescentes, queremos ser aceitos, né? Então, quanto mais a gente se expressa, mais possibilidades a gente tem de falar algo certo ou equivocado, né? Mas a gente precisa romper essas barreiras, voltar um pouco para essa espontaneidade que a gente tem quando somos pequenos. As crianças pequenas, acho que todos aí, mesmo que não sejam professores de educação infantil, têm contato com crianças pequenas, então essa espontaneidade, esse o porquê, falar sem ter receio, né? É lógico que a criança, quando ela é pequena, ela não tem o que a gente chama do freio inibitório, né? Que é saber o que a gente está pensando e não deve falar, né? E às vezes nos colocam até em situações embaraçosas. Mas, com o tempo, nós não perdemos a criatividade, a gente vai se censurando com receio mesmo de não falar algo adequado e se colocar numa situação diante dos nossos pares que pode ser embaraçosa, mas nós precisamos também compartilhar os nossos saberes e as nossas experiências, né? Eu sempre trago essa questão da gente conhecer e aproveitar a prata da casa, né? Quantas e quantas escolas não chamam pessoas para fazer workshops, para dar palestras, para dar formações, lógico, né? Que existem pessoas como nós aqui, que trabalhamos com isso, com a formação de compreender, de estudar e de poder contribuir, mas muitas vezes na própria escola a gente tem pessoas com inúmeras formações que nós nem conhecemos. Então, um especialista em psicomotricidade, os próprios professores de educação em física, enfim, de língua portuguesa, que a gente não só pode, como deve ouvir e aproveitar. Então, a gente precisa, sim, se a gente quer que os nossos alunos registrem, falem, se expressem, se coloquem, nós temos que estabelecer um espaço seguro para eles. E nós também precisamos
garantir esses espaços seguros, né? A escola como um todo, todas as pessoas que fazem parte dela, desde a gestão até todos os funcionários, né, que somos todos uma equipe. Então, isso é natural, né? Nós temos essa ansiedade, essa vergonha, como vocês falaram, né, de querer ser aceito, né? Então, a gente Karen, precisa... Diga. E o legal é que alguns professores colocaram e se recordaram muito do processo da infância também, né? E aqui alguns momentos foram também tolhidos e os professores meio que ridicularizavam suas perguntas, os seus posicionamentos, não gostavam de ser questionados, né? E isso até leva para a gente refletir isso hoje, né? Se a gente já sabe que isso tem um custo depois, como que isso reflete na nossa vida adulta, que tal a gente ter essa consciência hoje e valorizar muito essas questões de perguntas que os nossos alunos fazem, né? Verdade, Marcos, até porque hoje a gente valoriza também muito o erro, né? Não que a gente valorize que o aluno erre, mas a gente usa o erro como um meio para acessar a aprendizagem, ampliar a aprendizagem, esses processos cognitivos dos alunos, né? Então, a gente vivendo isso, né, percebendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente pode sim, né, empaticamente compreender o que a gente faz também quando muitas vezes coloca o aluno em uma situação embaraçosa, né? Retornando ali ao que a gente falou na terça-feira, existem alunos, todas as pessoas têm perfis de aprendizagem completamente diferentes, são como impressões digitais que a gente tem, e que a gente precisa propiciar ferramentas que cada um tenha à disposição para desempenhar determinado desafio, né? Então, se eu tenho alunos com deficiências, com transtornos, ou mesmo dificuldades pontuais, que podem se beneficiar do uso de uma ferramenta para mostrar o aprendizado dele, isso deve ser propiciado a ele. Então, a habilidade e o processo cognitivo que nós estamos propondo para avaliar, ele tem que ser possível de ser mostrado, e nem sempre isso precisa ser por escrito, não é verdade? Então, a gente pode expressar de diversas maneiras. Bom, voltando, para quem esteve aqui conosco na terça-feira, nós já falamos sobre essas concepções de ensino remoto, ensino à distância síncrono e assíncrono. Nós estamos focando esses nossos 2 primeiros dias nessas atividades assíncronas, então que as pessoas podem realizar em momentos diferentes, não precisam estar como a gente. Agora nós estamos no momento síncrono, ao vivo, em tempo real. Vimos estratégias e ferramentas para o trabalho assíncrono, deixei em branco essa caixinha porque vamos ver outras mais. Falamos sobre aulas invertidas, eu vi que as pessoas comentaram bastante sobre a aula invertida, então ela é uma proposta de trabalho que pode ser aplicada em diferentes momentos, componentes curriculares de diferentes maneiras. É a inversão dessa proposta que existia antigamente, onde a gente tinha que estar fisicamente no lugar para ter acesso ao conhecimento. Hoje o conhecimento está na palma da mão, mas o professor é importantíssimo curador de saber o que e como ele vai acessar esses conhecimentos prévios e indicar esses materiais. A gente viu como selecionar e tratar imagens para comunicação, lembrando sempre de usar imagens de uso livre e referenciar essas fontes. E hoje a gente vai continuar esse percurso, a gente vai ver mais algumas ferramentas de produção e edição de vídeos para deixar eles bem atraentes, fazer um uso pedagógico de aplicativos e redes sociais para ações assíncronas, outras estratégias de engajamento com a gamificação, e falar um pouquinho mais dessa aprendizagem significativa, né? O que significa uma aprendizagem contextualizada, né? Será que a gente não está usando equivocadamente também esse conceito, né? E aí a gente vai, no finalzinho, trazer também algumas atividades impressas pensadas para esse momento de distanciamento, né? Que não, como nós já falamos isso, não é simplesmente você transpor uma atividade que seria feita presencialmente para o momento, para o espaço remoto, né? Então, ele tem que, sim, ser pensado para esse modelo e para esse formato de ensino. Bom, então vamos falar aí um pouquinho da produção de vídeos também. Vamos ver mais alguns programas e possibilidades, tá? No formulário que vocês responderam, muitas pessoas ali colocaram
que tem vergonha, né, e dificuldade, né, a gente sabe o quanto está sendo trabalhoso e custoso para todos nós educadores, tendo que produzir, além do planejamento cotidiano, né, para um momento presencial, esse outro planejamento para o momento remoto, e o quanto um vídeo de poucos minutos demanda um tempo grande de produção. Mas, felizmente, a gente já está aí há um ano nesse caminho, alguns estão começando esse ano, né? Então, a gente, além dos aplicativos para criar o vídeo, a gente tem outros também para editar vídeos e para incrementar com imagens, com GIFs, com legendas. Então, a gente vai falar, nós já falamos bastante do Canva, o Canva é maravilhoso, tanto para produzir comunicados como para fazer o estúdio de vídeo, que ele é muito intuitivo. Espero que vocês tenham, entre terça-feira e hoje, experimentado todos esses recursos aí, ou alguns deles que a gente trouxe. E hoje a gente vai falar de outros dois, do Powtoon, ou Powtoon, e do Viva Vídeo. Eles têm dois focos diferentes. Fora isso, a gente tem o TikTok, né, professores aí bem-humorados, que fazem vídeos de 1 minuto para esse engajamento. Tem gente que já é craque no TikTok. Esse Animaker também, ele é bem intuitivo, também traz outras ferramentas, mas hoje a gente vai falar do Powtoon e do Viva Vídeo. Lembrando que sempre que a gente for fazer um vídeo, a gente precisa ter o planejamento, etapa antes, durante e depois. Falar assim, nossa, mais um planejamento, mas quanto menos tempo a gente tem, mais importante é o nosso planejamento, né? Então, às vezes a gente perde ali 5, 10 minutos para fazer um roteiro, para pensar como vai fazer, e isso vai te economizar muito tempo e você já vai criando processos para outros vídeos que você vier a produzir. Então, a inspiração, né? Como a gente comentou também, não é que toda aula tem que ter um recurso mirabolante, tem que ter um vídeo todo produzido, Não, o que a gente precisa é surpreender, né? Porque o aluno não está ali junto de nós, ele está distante. Então, a gente precisa surpreender, a gente precisa que ele queira ver algo que foi enviado para ele, né? Seja via aplicativo, seja impresso, mas a gente precisa surpreender. Então, precisa ter ali, às vezes, uma imagem, ela é capaz de disparar 1000 reflexões, né? Então, uma inspiração, planejamento, roteiro, eu vou passar rapidamente, que nós já vimos isso, né? Gravar, editar, incrementar, bom humor é sempre bom, né? Para a gente não ter aquele vídeo bem chatinho, aquele professor quase dormindo ali, né? Menos é mais, e bora lá para o sucesso de audiência. Diga aí, Marcos. Cara, e uma coisa que é importante também a gente pensar, quando a gente começa com essa situação de vídeo, é uma situação nova que nós professores estamos vivendo. E se a gente for retomar o período de quando a gente começou a dar aula, nossa primeira turma, aquela primeira semana, que a gente fica inseguro, a gente começa a tatear ali para se sentir seguro, as mesmas coisas acontecem quando a gente passa esse novo estilo. Então, nos primeiros vídeos, vai ser natural você ficar inseguro, ficar um pouquinho mais duro, porque você está se habituando a isso. Então, o que a gente quer passar para vocês também é essa ideia de que a gente também vai aprender uma nova habilidade. E como é uma habilidade, a gente precisa exercitá-la. Então, assim, fez o primeiro vídeo, os 2 primeiros vídeos, não gostou muito, mas vocês vão vendo que com o passar do tempo, você vai pegando qual que é a melhor forma para você, como que você se sente mais seguro, como que isso faça com que você faça cada vez melhor. Isso é um fato, assim, experiência própria. Eu passei o ano passado nessa situação de gravar vídeos, começar a gravar vídeos para os meus cursistas, e assim, os primeiros, hoje eu vejo e falo, nossa, como eu estava duro, inseguro, e quando você vai vendo com o passar do tempo como se trata de uma habilidade, a gente vai aos poucos também evoluindo nisso, assim como nós evoluímos quando a gente começou a dar aula. Então, a gente também está passando aí por um processo, todos nós educadores desse planeta, né, hoje, se adaptando com essas novas habilidades que nós estamos desenvolvendo, aprendendo, e com o tempo a gente vai se ajustando aí na melhor forma que cabe no seu perfil, né? Tem professores que têm um perfil que conseguem mais rápido com essa questão de vídeo, outros levam um pouco mais de tempo, assim como todas as pessoas. Então, é entender que
com o tempo, com o exercício, com a prática, a gente vai melhorando essas ideias. Esse caminho da Karen fala que é muito importante para que a gente se sinta seguro também, né? A gente tem a tendência de fazer melhores aulas quando a gente se planeja melhor para elas, quando a gente tem todo o material necessário. Nessa situação aqui do vídeo, que também precisa de um planejamento, também é um passo importante, né? A gente sabe que no começo é muito difícil, mas a gente vai ajustando aí para dar certo e fazendo vídeos, assim, produções cada vez melhores, como a gente tem visto pelo Brasil todo, né, cara? Isso mesmo, Marcos. E como você disse, né, em tudo a gente precisa fazer e refazer e refazer. A gente só se torna competente em alguma coisa com esse exercício contínuo, né? A palavra treino, às vezes a gente não gosta muito disso, mas para você só se torna um bom motorista, né, depois de muito tempo, que você vai automatizando essas questões, né? Como tudo na vida, você se torna um bom comunicador, se comunicando, um bom leitor, lendo muito, né? E a gente vai se tornar um bom produtor de vídeo fazendo várias. E nós mesmos, todos aqui que já estão há mais de um ano nesse percurso, sabem que isso é assim que vai acontecendo. A gente vai compreendendo. A primeira vez que você usa um aplicativo, é difícil a gente encontrar, entender, faz várias vezes, tem que gravar inúmeras vezes, mas aos pouquinhos nós vamos nos tornando aí uns Spielbergs da vida, né? Bom, só relembrando essas diquinhas básicas, né? Existem muitas outras que a gente trouxe na terça-feira, então, elaborar um roteiro mesmo, pensando no passo a passo, imaginando como vai ser esse cenário, né? O que vai ser narrado, que imagem vai trazer, que legenda vai trazer. Posicionar, lembrar dessa regra dos 3/3, né, que fica muito mais agradável ao olho quando você fica deslocado no vídeo, né? Aqui, se eu estivesse fazendo um vídeo, também estaria com alguma outra informação aqui ao lado. A luz sempre por trás, para você não trazer essa sombra, a menos que seja intencional, né? E gravar na horizontal. É proibido gravar na vertical? Não é, mas na horizontal o nosso cérebro une as diversas informações e ele fica muito mais agradável. É por isso que a gente tem aí televisão, tela de cinema e outros elementos filmados que são sempre na horizontal. Na horizontal. Na vertical, a gente pode usar para um recurso, para uma selfie, um recadinho que você quer dar, mas quando a gente vai utilizar os editores de vídeo, são poucos ainda que têm esse recurso de virar o vídeo. Então, tem essa questão também. Às vezes dá muito mais trabalho a gente rotacionar o vídeo do que a gente já gravar ele direto na posição horizontal, tá? Bom, o Powtoon, ele tem vários recursos e ele traz possibilidades de animação, também daquele vídeo que a mão que escreve, vocês já viram, né? A mão que vai e movimenta recursos e enquanto você vai narrando, ela vai escrevendo. E ele é bem bacana, primeiro, porque ele é bastante lúdico, né? Ele traz ali elementos de animação, tem até personagens de super-heróis, e ele é essencial para muita gente que está aqui, que eu li ali no formulário, dizendo que morre de vergonha de aparecer em vídeo, né? Isso não quer dizer que você só vai fazer todas as suas aulas no Powtoon ou no Powtoon, cada um fala de um jeito, mas é um recurso bem interessante, principalmente para essas pessoas que têm vergonha de aparecer na tela. Então, como todo aplicativo, ele tem uma versão gratuita e que tem já muitos recursos, e outra versão paga que você tem mais recursos, né? Então, sempre fazer a inscrição inicialmente, né? E aí você, quando entra na sua página do Powtoon, você já tem ali alguns templates, né, que a gente chama, já algumas produções prontas que basta você customizar. Então, de animação, de filme, de outros tipos de apresentação. Então, é só você fazer a sua escolha e aqui abaixo vai ter a lista dos que você já realizou. E ali você vai escolher que tipo de apresentação você vai fazer, tem várias opções,
e vai começar a trabalhar. Vocês vão perceber que muitos dos aplicativos que a gente usa, ele tem esse ambiente muito parecido com uma apresentação do PowerPoint, do pacote Office, né, que acho que grande maioria das pessoas utiliza, que você tem ali os slides ao lado, a tela branca, onde você vai fazendo essa produção. Então, aí você vai começar nesse passo a passo, escolhendo quais vão ser os seus personagens, o cenário, e a gente tem esse menu de ferramentas, né? Então, para você selecionar o tema, mudar o fundo, inserir os textos, inserir personagens, a gente vai olhar um pouquinho como eles são, inserir objetos, inserir formas, outras imagens que não estejam no Powtoon, que sejam imagens pessoais ou imagens de uso livre, né? Como a gente já viu. Vídeos, músicas também, quando vocês forem utilizar músicas, procurem músicas também de uso livre, efeitos especiais, e aqui a estrelinha você pode ir salvando. Às vezes você fez uma aula que você usou um efeito bacana, fala, deixa eu salvar esse efeito para usar mais para frente também, tá? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, já tem um personagem ali, aqui tem uma outra personagem com todas as posições que ela pode aparecer, e elas vão se movimentando enquanto você vai narrando. Então, aqui tem o exemplo, aqui você tem à medida em que você vai clicando em alguns recursos, você vai tendo outros recursos, né, como a gente tem também quando vai trabalhar com imagem, de clarear, de tornar ela mais escura, e trazer, deixar ela como se fosse uma marca d'água, então tem outros elementos possíveis também de serem inseridos. E aqui, como vocês podem ver, né, essa personagem que eu escolhi, ela tem vários movimentos, então, à medida em que você vai criando, você vai trazendo os movimentos para que depois ele se torne uma animação. Aqui aparece, quando você cria, né, o seu espaço, aparece aqui embaixo essa barrinha azul, se você for correndo com ela, você vai vendo todos os elementos que você já inseriu, né, é como se fosse mesmo os quadros, para daí você poder inserir outros elementos ou fazer a sua narração também. Aqui a gente tem efeitos, como também temos no PowerPoint, de efeitos de você surgir uma imagem ou ela ir sumindo, né? São as animações das imagens e dos elementos. E aqui outros elementos que você pode ir inserindo, né? Então, a depender do tema que você tem, que você vai utilizar, pode ser que você já tenha até uma apresentação pronta, como aquelas que a gente mostrou no Canva, né? Que tem muitas apresentações que são compartilhadas, que já estão prontas, basta você ir alterando ali e customizando, mas você pode começar do zero também, a depender do tema que você pretende utilizar. Depois é só fazer a narração em cima, salvar e compartilhar. E aí vocês podem também salvar em PDF, não vai ter animação, mas você pode, para quem não tem acesso, né, aos canais, né, à internet, ao Wi-Fi, é uma possibilidade também de você salvar isso como um documento e compartilhar. Diga aí, Marcos. Vou responder aqui algumas perguntas, também pode me ajudar, Karen. A primeira é que uma pessoa perguntou se é um programa, não é um site, então você consegue fazer isso online, não precisa baixar no computador, então isso é um site que você vai acessando, usa por lá. E uma segunda coisa que é legal a gente comentar, que assim, essas animações todas que a Karen falou, há possibilidade, por isso que a Karen falou que às vezes o professor não quer aparecer, ele grava a sua voz e o bonequinho vai fazendo como se o personagem que você escolheu dentro daquele cenário fala o que você gravou do áudio, então apareceria apenas a sua voz. Pode ser feita uma animação ali com fundinho musical e alguns temas, alguma coisa escrita, mas caso você queira que o personagem fale, você também consegue gravar a sua voz, né, Karen? Você consegue fazer com que esse personagem fale o que você, professor, deseja. Então, essa ferramenta do Powtoon é bem bacana nesse sentido, quando o professor, eu não quero aparecer, mas eu quero que eles escutem a minha voz. Eu quero que essa fala
pode ser um pouco mais, porque vamos pensar em tempo, né? A gente passa mais tempo lendo do que ouvindo, então é mais rápido quando você coloca ali um áudio, ou o personagem falando, flui com mais, você consegue falar mais coisa em menos tempo, né, cara? Isso mesmo, Marcos. Enquanto você estava aí falando, eu estava olhando aqui o bate-papo, as pessoas perguntando. Quem nos acompanhou na terça-feira viu que a gente teve um probleminha na hora de compartilhar, travou o YouTube, né? A gente teve que gerar um novo link. Então, por isso, eu não trouxe os vídeos para trazer aqui ao vivo, mas ele já está lá nos Padlet de material. A gente tem lá disponível espera um pouquinho aqui, um Pautum feito pela Solange Cruz e pela Adriana Rieger, duas formadoras queridas, a Adriana que fez o último ciclo de encontros, para quem acompanhou, eu vi que elas acho que estão aí, por aí, vocês podem parabenizá-las, porque esse é um Pautum que vai falar do histórico e os fundamentos da educação à distância, que a gente falou um pouquinho no outro encontro. Então, lá no nosso Padlet, no final desse encontro, a gente vai compartilhar mais uma vez o link, depois a Gabriele comentou também que vocês também vão receber por e-mail, vai estar lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom de vocês, mas lá vocês podem ver essa animação feita, né, pela Solange. Então, essa loirinha aí é a Solange, a voz que está sendo narrada é dela, e vocês vão poder ver como fica a produção de um Pautum, certo? E agora, como o Marcos disse, esse Pautum é um site como é o Canva, né? Então, vocês fazem isso online, aí o professor tem que estar online para produzir, né? Mas agora a gente vai trazer um outro recurso, que é esse Viva Vídeo, que ele é utilizado no celular, tá? Então, ele é bem fácil de se trabalhar. Então, para quem não tem ou notebook, ou não tem muitos recursos, ou às vezes você tem ali um intervalinho, você faz rapidamente um vídeo no Viva Vídeo, tá? Então, as ferramentas, elas são muito similares, né? Então, a gente vai olhar aqui. Vocês têm que baixar esse vídeo, existem vários também recursos gratuitos e pagos, né? Vocês abaixam no celular, tanto no iPhone quanto nos Androids, ele tem essa possibilidade, e você vai filmar, vai gravar você, ou utilizar um outro vídeo que você já tem, e vai customizar esse vídeo. Ele é muito bom para quando a gente vai... por exemplo, você gravou um vídeo e lá no meio você falou alguma coisa errada, que não gostaria, volta tudo, né? Então, você lá também consegue cortar e editar esse vídeo. E você tem esses recursos todos, né? De recortar, você pode pegar vídeos do Facebook, cuidando para ver se eles são de uso livre, né? E tem aqui essas ferramentas de colocar filtros, então, você pode dividir e cortar, jogar fora uma parte do meio, do final. Aqui você inclui, você vai cortar e apagar essas partes, né? Pode mudar a cor, por exemplo, essa primeira imagem que você faz uma barra superior e inferior, pode colocar legendas, títulos e outras questões, você pode acrescentar. E aqui estou eu, nesse videozinho que eu preparei para vocês também, que também está lá no nosso Padlet, mostrando esses recursos sendo utilizados. Então, aqui é essa barra de inserir legendas e outros recursos. Eu acelerei a voz também, uma hora você às vezes está falando alguma coisa que vai estar muito demorado, você faz aquela vozinha para você ir mais rápida, e você vai construindo e salvando no próprio celular. Vocês vão ver lá que tem esse vídeo e tem também o tutorial para vocês acessarem de como fazer, certo? Marcos, quer completar aí, Marcos? Então, Karen, uma coisa que bacana do Viva Vídeo também é não ter a necessidade de você colocar o vídeo que por acaso você gravou no computador, que um vídeo demora, costuma ser um pouco pesado. E a vantagem desse Viva Vídeo é que, como você está instalado no celular, automaticamente transporta o seu vídeo já gravado, tá?
Então, você consegue pegar um vídeo que você já gravou e colocar todas essas informações. Você consegue colocar uma barra com o seu nome, colocar uma caixa aqui do lado com algumas informações escritas. Dá para você pensar no momento da aula onde você vai apontando ali os itens, então tem como você colocar isso no decorrer do vídeo. O Viva Vídeo, ele é um aplicativo que você instala no celular para usar, né, para que você consiga fazer essas adequações num vídeo que já foi gravado no celular. Alguns professores ainda perguntaram do Pultum, é assim, ele é assim como o Canva, assim como outro site, você faz uma inscrição para fazer uso. O Viva Vídeo é um aplicativo instalado no celular, então você consegue usar tudo que está dentro ali do seu celular para uso, então ele é bem bacana. O vídeo do YouTube, você tem algum outro vídeo gravado no celular, algum drive, alguma coisa, também tem como usar. Então a grande diferença, vamos dizer assim, né, Karen, que o Pultum você vai acabar utilizando mais no notebook, no seu computador de mesa, e o Viva Vídeo é um aplicativo que você vai usar instalado no seu celular. Isso aí, Marcos, e vale a pena experimentar os dois, né? Porque eles servem para contextos diferentes e para propostas diferentes. Então, depois, vocês vão lá no nosso Padlet e vão ver esse videozinho que eu fiz especialmente para vocês, tá? Bom, vamos falar agora da gamificação, aprendizagem significativa e o mundo do trabalho. Mesmo a gente tendo esse foco, né, como a gente sabe dos ensinos aí para o Fundo 2 e médio, a gente tem alguns conceitos que estão por trás da gamificação. O que é a gamificação? Que serve para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né? Então, por que será que os games são tão... As crianças e jovens gostam tanto, né? Sejam eles jogos físicos de tabuleiro, de brincadeiras populares, né? Pular amarelinha, brincar de roda, pega-pega, esconde-esconde, ou videogames, né? Porque o que engaja tanto as pessoas, né? Então, se a gente entende isso, a gente pode trazer esses elementos para quando a gente vai produzir uma aula. Então, eu queria saber de vocês, né? Para vocês escreverem aí no bate-papo. O que vocês entendem por gamificação? Já ouviram esse termo? Já fazem uso? Ainda não pensaram sobre isso? As pessoas, às vezes, fazem atividades lúdicas e meio que intuitivamente, mas sem saber o porquê, né? Então, enquanto isso, vão escrevendo aí no bate-papo, que eu quero saber um pouquinho mais de vocês. O que é a gamificação para vocês? Diga aí, Marco, já temos aqui registros? algum professor falou que não tinha ouvido ainda esse termo, a professora já colocou que transformar os conteúdos em jogos, alguns professores falaram que já fazem uso, a questão é muito associado à questão do uso de jogos, né? Alguns professores estão colocando que é usar games mesmo, usar jogos, colocar atividade numa situação de jogo, trazer conceitos numa outra forma diferente do tradicional, vamos dizer assim, mas tem alguns professores que não conhecem o termo, Karen. Bacana, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem algumas citações aqui sobre a gamificação. Então, Moore e Ferrari, eles trazem que a gamificação, tradução do tempo em inglês, a tradução do termo em inglês é gamification, pode ser entendida como a utilização de elementos de jogos em contextos que são fora de jogos, então, na vida real, né? O uso desses elementos, que traz narrativa, feedback, cooperação, pontuação, recompensas, né? Visa aumentar a motivação e engajamento dos indivíduos com relação à atividade da vida real que eles estão realizando. Então, na verdade, eles estão jogando, mas eles estão aprendendo, né? Então, existe por trás, não é só a brincadeira por si, existe essa intencionalidade pedagógica do uso do jogo para que ele avance ou aprenda algum conceito novo, avance naquela pirâmide lá que a gente
trouxe, né, do William Glasser, né? Quanto mais a gente põe a mão na massa, quanto mais reflexões e provocações e problematizações a gente faz, desafios, né, maior é o engajamento e o aprendizado. A gamificação pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente encontrados em games, como narrativa, sistema de feedback, recompensa, conflito, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, diversão, interação e interatividade. Tenho certeza que vocês, ao ler essa citação, estão pensando em videogame, né? Aquela questão de passar de fase, não passei, eu vou de novo, porque eu quero passar. Por quê? Porque eu tenho uma recompensa lá no final, né? Então, nós temos no nosso cérebro uma área ligada à recompensa, né? E essa recompensa, ela não é só por jogos, né? É um elogio quando a gente faz para o nosso aluno. Quem não gosta de ser elogiado? Você vai repetir aquela ação quando você é elogiado, quando você é premiado, ou isso começou lá atrás, né? Quando a gente dá uma estrelinha na mão da criança, né? Porque ela fez algo, ou ela fez lá no piniquinho a coisa certa que ela tinha que fazer, né? Isso tudo, tem gente que é contra, fala, não, né? Tem que fazer porque precisa fazer. Mas esses recursos, né? Que são esses reconhecimentos, o elogio, eles são, sim, elementos fundamentais para que a gente queira tentar novamente, para que a gente queira tentar nos superarmos, né? Então, a gente não é simplesmente elogiar de forma o tempo todo, porque isso você acaba perdendo um pouco o foco daquilo, mas os games, eles fazem isso, né? Eles te trazem a recompensa, o desafio. Dickey, citado por Clock, ele diz que os jogos possuem 3 partes principais, que são as atividades focadas em metas, o progresso do jogador e os mecanismos de recompensa. Então, isso tudo está envolvido quando a gente vai pensar numa atividade gamificada. Lá no nosso Padlet, tem mais um vídeo da nossa formadora querida Grace Pereira, que ela é show de bola em gamificação. Lá no Padlet, uma coisa que eu não comentei para vocês têm ali, vocês podem avaliar de 1 a 5 estrelinhas e vocês podem comentar, né? Então, vocês podem fazer comentários, de repente, se tiverem alguma dúvida, eu sei que a Grace vai falar, e de todas as outras questões, ela tem um vídeo que ela fala de um game que ela fez com formadores, né, mas que pode tranquilamente ser transposta para alunos e estudantes, que faz, tem o desafio, né, os 12 passos, agora me fugiu o nome, para que você faça esse engajamento, os 12 passos do herói, né, que você vai, todo o filme Matrix, por exemplo, né, ele tem esse passo a passo, né, do desafio, até você chegar lá no conflito, na solução, o que faz a pessoa ficar engajada no jogo. Então, assistam a esse vídeo. Diga aí, Marcos. Caio, uma coisa bacana que uma professora trouxe aqui, que eu queria compartilhar e até falar um pouco, né? Que é a importância, às vezes a gente pensa muitas vezes, alguns professores, né? Eu sei que não é a grande maioria, mas alguns professores pensam assim, que essa parte de uso de jogos, materiais manipulados, manipuláveis, fica muito voltado para o ensino fundamental dos anos iniciais, né? E o quanto que, mesmo na adolescência, nos jovens, essa questão da gamificação, ela passa também, ela continua sendo tão importante quanto. Então, eu acho que é um alerta importante para a gente aqui, como professor, de não esquecer disso, né? Que essa questão de engajamento, de fazer com que esses jovens também participem mais ativamente, com aprendizagem significativa, também pode ser mais uma estratégia. E não pensar que só porque eles são jovens, eles não vão querer participar de uma situação de jogo, ou que eles não precisam disso, ou que eles não têm a necessidade também de materiais manipuláveis. Então, assim, uma professora colocou aqui que usa muito massa de modelar nas aulas de ciências dela, que usa para fazer questão de corpo humano, camadas da Terra, e o quanto isso é significativo para os alunos. E, às vezes, isso na educação, conforme o aluno vai ficando mais velho, parece que vai se perdendo, vai usando cada vez menos, vai ficando cada vez mais burocrático, vamos dizer assim. E trazer essa questão da gamificação, se vocês forem observar,
Quem mais gosta de usar videogame, gosta de jogos, são os adolescentes, são os jovens. As crianças gostam também, mas isso não se perde na adolescência. E isso pode servir até como um grande alerta para os professores de que, olha, eles gostam disso, eu vou tentar associar da melhor maneira para que o resultado tende a ficar cada vez melhor, não é? Isso mesmo, Marcos. E aí a gente volta no nosso texto inicial do Carl Sagan e desses dois outros textos que eu falei que está lá no Padlet, estão lá no Padlet, a marca de giz e, ao contrário, as 100 existem. Ele fala justamente disso, que a gente nasce com 100 linguagens, 100 com C mesmo, 100 numeral, né? E aí é uma poesia linda, e a gente vai mostrando como a gente vai se perdendo, como a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo essas 100 linguagens, né? Muitas vezes não porque a gente perde a criatividade, mas é esse bloqueio, esse receio de passar vergonha, de dizer que eu gosto de brincar, que eu gosto de jogar, né? E o adulto gosta, mas lembrei, a jornada do herói, né, Grace? A Grace deve estar se revirando aí. Essa jornada do herói é um passo a passo, são 12 passos que a gente tem de como construir uma história envolvente, de como fazer um desafio para envolver as pessoas, sejam elas de qualquer idade. Então, vale a pena olhar lá essa jornada também do herói e o vídeo da Grace. Bom, vamos falar dos aplicativos. Nós temos também diversas possibilidades, né? Eu sei que aí tem muitos professores criativos demais, né? Desde as coisas físicas aí da massinha e dessa coisa mais concreta, mais presente ali nos alunos menores, mas é o que o Marcos trouxe, né? Como que a gente faz para despertar esse engajamento dos adolescentes? Então, esse é um aplicativo também, é o Geniali, que ele também, você faz inscrição, então você tem que usar ele, o professor precisa produzir ele online, mas os alunos podem utilizar offline, tá? Então, fazendo a inscrição, quando vocês entram, eles têm várias possibilidades aqui. Nessa gamification, ele já está, gamificação, que aqui está em espanhol, né? Ele já está voltado para os jogos, né? Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar os outros recursos. Esse site, ele tem em inglês, espanhol e francês. Mas eu não sei se vocês conhecem esse recurso também, se todos conhecem. Quando você clica com o botão direito do seu mouse em qualquer site, em qualquer língua, pode ser em coreano. Meu filho está morando na Coreia, agora a gente clica à direita lá e ele traduz para o português. É lógico que é como se fosse o Google Tradutor, que vão vir algumas coisas truncadas, mas você consegue. Mas a versão em espanhol, ela é super fácil de compreender, então eu vou mostrar aqui para vocês essa versão em espanhol, tá? Então, eu cliquei em gamification, né? E aparecem vários jogos prontos, né? Que você também pode já coletar algum desses jogos e fazer a sua customização. Tem jogos de tabuleiro, tem jogos de trilha, tem, olha, qual é a música que adivinha a canção, tem banco imobiliário, jogo da memória, né? Pistas secretas. Então, a depender da faixa etária e da proposta que você tem muitas possibilidades. Eu trouxe só um recortezinho de tudo que aparece. Como vocês podem observar, esse primeiro aqui, ele está com uma estrelinha amarela, o banco imobiliário está com uma estrelinha amarela, então esses são da versão paga. Mas os que gratuitamente você tem muitas possibilidades também, tá? Então aqui tem os quizzes, perguntas e respostas, tudo isso pronto, já tem muitos temas, tem biologia, física, química, tem de tudo. Eu peguei esse aqui, por exemplo, você identificar onde estão essas paisagens, né? Então, Taj Mahal, e aqui você tem as possibilidades. À medida em que você vai clicando, o programa ele vai avançando e mostrando para você se você acertou ou se você errou. Então, aqui, mais uma vez, é um ambiente, eu nem vou falar das ferramentas, porque elas são muito similares. Ele aparece também como se fosse uma apresentação de slides que você vai customizando esse passo a passo. Você pode modificar as palavras, você pode inserir slides, retirar, inserir imagens e trazer outros elementos. Aqui ele vai mostrando, tá vendo? Aqui eu já traduzi para o português, né? Onde está? Né? Clique no país correto,
para continuar. Então, ele vai mostrando se você acertou, se você errou. A gente tem os escape games, né? Escape game também são jogos de desafio, não sei se vocês já conhecem. A Grace, ela é ótima nisso também. Então, são jogos que você tem que ir cumprindo missões, e você só segue adiante se você conseguir cumprir uma missão. Então, ele tem diversos recursos também para você ir avançando. Então, se você errar, você volta, vai no início, você fica preso em algum determinado espaço. Isso tem muito em videogame também, né? Então, se você não descobre algum desafio, uma senha, alguma coisa, você não consegue seguir adiante. Então, os escape games são bem legais para os jovens, adolescentes, eles gostam muito. Então, aqui você tem várias missões, cada uma das missões você vai ter que cumprir para conseguir chegar até o final e receber o seu troféu. Agora, eu vou falar de um outro recurso, que todo mundo... Marcos, quer colocar alguma coisa? Não sei se o pessoal está trazendo alguma coisa aí, se eu posso seguir. Gostando muito desse site que você está mostrando aqui, estou pedindo para você falar de novo, que é o Geniali, gente. Eles estão perguntando bastante. Isso, e lá no site. nosso Padlet tem lá também o link. Tudo que a gente viu na terça-feira e hoje, além da própria apresentação, então essa apresentação aqui, ela vai estar salva em PDF lá, do primeiro dia já está lá, essa aqui assim que terminar eu vou colocar, não, ela já está lá também, já coloquei um pouquinho antes de começar. Então vocês vão conseguir acessar essa apresentação, mas tudo que tem, que a gente falou, eu sempre estou colocando um vídeo, um tutorial, alguns exemplos. Então, vocês vão ver que tem material do Encontro 1, material do Encontro 2, material complementar, tem curiosidades, tem muita coisa lá, tá? Então, e outra coisa interessante, Karen, existem tutoriais no YouTube para tudo que a gente pensava, vamos dizer assim. Às vezes, alguma dúvida em qualquer site que vocês tenham, que a gente passou aqui agora, de aplicativo, se você buscarem tutorial sobre como criar um vídeo no Viva Vídeo, tutorial de como, também ajuda, porque às vezes você vai ver um vídeo mais longo, com mais detalhes ali, algumas ferramentas que podem ajudar você a tirar alguma dúvida específica que você tem ali no momento da sua criação. Então, é bacana que, às vezes, qualquer dúvida que vocês possam ter, normalmente, os sites, eles colocam também tutoriais, os próprios sites. Então, eles têm ali um caminho que pode te ajudar. Mas, caso não tenha, ou não foi suficiente para você, normalmente, né, Karen, tem bastante vídeos aí, bastante tutoriais disponíveis que podem ajudar o professor ali naquela dúvida específica que ele tenha naquela produção. isso mesmo, Marcos. Inclusive, esses que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que é da produção no próprio PowerPoint, que é do pacote Office, né? Eu coloquei lá o tutorial, então tem várias professoras que já se especializaram, e professores também, mas eu visito mais de 2 professoras, que tem também o link para o canal delas, elas têm lá o canal no YouTube, que elas ensinam o passo a passo de como fazer, não só de como fazer, customizar, como a gente está fazendo aqui agora, existem cursos de como criar. Às vezes você quer bolar um jogo que, nossa, você jogava na sua infância e que você queria transformar isso num jogo feito no PowerPoint. Então, você tem as ferramentas, no PowerPoint, como esses outros também, eles têm as possibilidades de fazer programação para atender às ações, né? Então, esses games no PowerPoint, eu coloquei links lá para você no Padlet também. Por exemplo, esse aqui é um joguinho do Mario Bros, do videogame, né? Então, é um jogo de tabuleiro, que já está pronto. Então, basta vocês alterarem o que vocês querem colocar aqui. Então, por exemplo, aqui eu pus o exemplo, né? Quem descobriu o Brasil? E aqui, a programação do PowerPoint já está mostrando ali, ó, o A, você vai colocar uma resposta errada. No B, acerta, no C, errado, no B, errado. Então, basta você colocar o certo, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, vai ser o B, e as outras erradas, porque daí ele vai funcionar, como vocês estão vendo esse outro slide, parabéns, avance 2 casas, ou não, você errou, volte tantas casas. E esse é um jogo de tabuleiro, tá? Então, tem aqui, você vai avançando, então, se ele fala parabéns, avance 2 casas, você vai lá clicar no verdinho para avançar 2 casas, ou para voltar.
E aí tem as perguntas aqui de 1 a 12 para você escolher qual é a pergunta que você vai responder para poder avançar ou não. Aqui embaixo à direita, vocês podem ver que é um tabuleiro em branco. Então, esse aqui é um tabuleiro para você também customizar com os desenhos e com as perguntas da forma que você quiser. E esses links que eu deixei lá para vocês, dessas duas professoras, elas vão ensinando como o Marcos bem disse, né? Tudo a gente tem hoje no YouTube, né? Nossa, como é que eu faço? Hoje eu estou com um celular novo aqui, o meu áudio estava aparecendo super baixo quando eu ouvia, quando as outras pessoas não... Aumentar o áudio, você vai lá e você acha em 2 minutos, né? Então, tem resposta para tudo, né? Esse é o lado bom dessas conexões, da internet, de tudo, toda essa informação que a gente tem disponível. Então, eu vou deixar para vocês lá no nosso Padlet, então tem essas indicações, né? Desse aqui, do Mario Bros, desses outros que a gente vai ver aqui, ó, tem da... roleta, né? Então, vocês têm link para roleta de 6, acho que a 12 números, então você pode usar a roleta para sortear alguma coisa, isso pode ser para uma aula síncrona, em tempo real, mas também pode ser para você fazer uma atividade de estatística, por exemplo. Então, o aluno vai rodar a roleta tantas vezes, quantas vezes sai tal número, vai colocar numa tabela, vai ver qual que é a possibilidade. Então, ele não precisa ser utilizado ao vivo, né? Então, a gente está trazendo essa possibilidade assíncrona, mas a gente pode fazer inúmeros usos. Então, lá você tem o tutorial da professora explicando como fazer, então você pode usar a roleta com numerais, como está aqui, com bichinho, se for para alunos menores, né? Com resultado de expressões numéricas, com frases, enfim, a criatividade aí possibilita muitas coisas. Depois a gente tem aqui o Show do Milhão, né? Tem esses de televisão, tem tudo que vocês podem imaginar lá. Tem aquele roletrando, tem todas essas brincadeiras e jogos, né, que acontecem nesses programas de TV, tem lá. Aqui esse outro é o Pac-Man, né, que é um dos primórdios do videogame, também você faz o Pac-Man de acordo com as perguntas que você quer resolver e acertar ou não. Campo minado, trilha, jogo da memória, enfim, aqui são só alguns dessa professora, a professora Silvia, ela é ótima, e tem uma outra também que elas fazem esses jogos prontos, então eles estão prontos, basta você baixar o link que está lá no nosso Padlet e customizar. E elas dão cursos também de como você produzir o seu próprio jogo. É isso aí. Marcos? Complementar? Os professores gostaram muito dessa possibilidade aí do uso do PowerPoint. Isso que você colocou aqui dessa dica dessa professora, ela traz bastante coisa interessante e que ensina caminhos possíveis, e é da nossa área, né, Karen? Então fica bem mais próxima aí da nossa realidade, mas é bacana vocês perceberem que aí você tem que adequar de acordo com o componente curricular, de acordo com o momento do trimestre. Legal que dá para variar a possibilidade aí de jogo, de estratégia, né? Então, a gente vai de acordo muito com a intencionalidade pedagógica do professor e o momento que ele está vivendo ali com os seus alunos, que isso tende a estar muito mais próximo e conseguir resultados melhores, né? Isso mesmo, Marcos. A gente sempre... foi bem difícil, né, a gente selecionar o que trazer, né? Porque tem muitas possibilidades, mas eu acho que é bacana a gente trazer essa diversidade, né, do que você precisa usar online, do que você pode fazer offline. O PowerPoint, que é do pacote Office, muitas pessoas já têm intimidade com ele, né? Então, para essas pessoas que têm uma resistência, não resistência, até temor, dificuldade mesmo em mexer com esses recursos, a gente sabe que é uma questão, eu acho que dá para fazer muita coisa bacana com as ferramentas básicas que a gente já conhece. Bom, nós vamos passar agora a falar, retomar um pouquinho o que a gente falou na terça-feira, como que a gente torna esse aluno ativo, né? Como que a gente acessa essas habilidades superiores, né? Lembra que a gente falou, né? O aluno passivo, ler, ouvir, né? Até a cultura de botar a mão na massa, de refletir, de construir, de ensinar,
o quanto a gente vai acessar esses alunos, né? Tanto os menores, os alunos, ou os estudantes. Como é que a gente faz para compreender como selecionar? Então, acho que tem um ponto, principalmente, que eu quero trazer, é esse conceito do contexto, né? Que muitas vezes, acho que a gente até falou sobre isso, mas a gente acaba usando equivocadamente, né? Então, você fazer uma aula contextualizada e significativa não quer dizer que se a pessoa mora no sertão, na caatinga, né, que ela não pode conhecer o que é um canguru, o que é a neve, não é verdade? Mas é diferente da gente fazer uma árvore de Natal e sim, todo mundo fazer com nevinha e botar floquinho de neve, né? Porque talvez não seja a minha realidade. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, não é dizer que eu não posso acessar outros conhecimentos que não são da minha realidade, mas o que eu tenho que fazer é o inverso, mais uma vez, é eu trazer para a minha realidade. Onde que eu uso isso? Quantos de vocês já não ouviram? Por que eu preciso aprender isso? Ah, porque precisa, porque cai no vestibular, porque tem que aprender física, química. Tá, mas eu não vou ser físico. Então, por que eu tenho que aprender física, né? Onde que a física está na minha vida? Onde que a matemática está na minha vida? É isso que é a gente contextualizar. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, se eu for falar de porcentagem, vamos pensar numa aula assíncrona, né? Como que eu, professor de matemática, poderia propor uma atividade para falar de porcentagem? A aula significativa, ela chega no conceito, ela não parte do conceito. Então, eu preciso fazer o quê? Levantar os conhecimentos prévios desses alunos, o que eles já sabem sobre isso. Se eu estou numa aula ali, ao vivo, é um bate-papo, mas se eu não estou, como é que eu faço? Então, eu poderia solicitar, enviar, seja por aplicativo, cada escola está tendo processos diferentes aí, né? Eu espero que vocês tenham conseguido ler o texto que foi enviado para vocês, né? Que o ensino remoto vai muito além da tecnologia, tem ali muitas experiências de como as pessoas conseguiram resolver, né? A gente falou, sair um pouquinho da queixa e ver as possibilidades, né? Envolver a comunidade, quantos comércios, mercados, farmácias estão se disponibilizando, não só para compartilhar internet, mas para receber material, levar material, pais que vão buscar, tem dia para buscar e para levar, enfim. Então, a forma como isso vai chegar e voltar do aluno, cada um vai ter esse percurso, né? Mas o importante é sempre a gente ter um plano B. Então, se o aluno não tem acesso à internet, ele pode fazer atividades físicas também, ele pode fazer os seus registros no papel e fazer esse registro chegar, que seja frequente ou que seja no momento de retorno, né? Então, nessa atividade de porcentagem, por exemplo, perguntar para os alunos o que eles entendem por porcentagem, pode ser por escrito, no aplicativo, o que eles entendem por porcentagem, onde eles já viram, ouviram falar, pedir para que eles enviem para o professor, pode ser desenhos, pode ser uma colagem de algum encarte, dizendo o que eles entendem, o que quer dizer porcento, né? E esse professor, no primeiro momento, faz essa aula de levantar, de provocar esses conhecimentos prévios para que os alunos tragam esses elementos. Num segundo momento, numa segunda aula, né, coletar o que veio, para que eles possam, então, aí entender o que cada aluno percebeu sobre esse conceito que está sendo construído, para daí sim trazer o conceito, né? Então, é um momento que você vai entender se o seu planejamento, as expectativas de aprendizagem estavam muito além, estavam aquém, onde você precisa ajustar, você já tem ali uma verificação da aprendizagem inicial desses alunos para saber o quanto você vai precisar avançar ou alinhar alguns conceitos. E aí, no final, né, disso tudo, que a gente traz o conceito de porcentagem, né, que pode ser tanto de desconto como de alta, né, como é que você faz esses cálculos, e aonde que a gente usa isso na vida, né? Então, esse que é o ponto, onde eu uso isso na minha vida? Como que eu conecto isso com o projeto de vida ou com o mundo do trabalho? Então, porcentagem é essencial na vida de todo mundo, né? Mas se eu for trabalhar ou ajudar um familiar no comércio da família, calcular no planejamento familiar, ser um profissional de diferentes áreas e números, né? A gente trouxe algumas, contabilidade, economia, estatística, engenharia, enfim, arquitetura, tudo isso vai envolver essa necessidade de conhecimento da porcentagem.
compreender metas, calcular juros, descontos. Então, quando a gente fala de contexto e da aprendizagem significativa, é desse elemento que a gente está trazendo, né? Então, onde que esse aprendizado cabe na minha vida? Diga aí, Marcos. Uma coisa interessante também, Karen, é que assim, eu vou usar um termo da matemática, que é a minha área, é uma coisa que a gente usa que pode pensar até transpor para outros componentes, né? A ideia de quando a gente está ensinando um aluno, a gente ensina primeiro as coisas próximas dele, pequenas, com números menores, com situações mais simples, e depois a gente vai generalizando. E esse mesmo contexto de generalização pode ser pensado em outros componentes. Então, vou pensar, por exemplo, em geografia. Em geografia, a gente sempre parte do lugar de vivência do aluno, né? É o lugar onde o entorno dele. Mas, com o passar das aulas, a gente passa a generalizar, a gente passa a trazer outros contextos. Então, isso mesmo como você disse, aqui no Brasil não neva, aqui no Brasil não tem canguru, mas o aluno tem, né, por esse direito, saber a existência disso, né? Então, essa ideia também em outros componentes curriculares de sempre a gente vai partir do contexto, vai partir da proximidade do aluno, vai partir do que ele sabe, e a partir dali a gente vai ampliando esse leque, ampliando o conhecimento, expandindo o que ele já sabe, e isso pode ser pensado de acordo com cada área, de acordo com cada momento. Então, assim, é importante que o professor sempre pense nisso, né? Vou partir, né, nessa aula significativa do que o aluno já sabe, do que está no entorno dele, do que ele tem de vivência, do que ele sabe até esse momento, e a partir dali eu vou ampliando, expandindo, agregando mais conhecimentos para que isso fique muito mais significativo. É muito mais significativo quando parte do que eu já sei, e não de um desconhecido, né? Vim de fora para dentro. Sempre aprende melhor quando a gente vai de dentro para fora, não é? Perfeito, Marcos, é isso mesmo, de dentro para fora, porque são essas relações que o professor provoca, ele provoca de fora para dentro, mas o aprendizado ele vem de dentro para fora, né? E ele só vai engajar esse aluno se tiver sentido aquilo, né, que ele está aprendendo, não é porque aprender porque cai no vestibular ou porque cai na prova, né? Onde que isso está na minha vida, né? Vamos ver mais um exemplo aqui, raiz quadrada. Será que alguém usa raiz quadrada? Onde que a gente usa raiz quadrada na nossa vida? Quem pode me dizer? Vão escrevendo aí, vão pensando nisso. Alguém lembra aí, quem não é da turma de matemática, ou quem não tem isso no seu cotidiano, como calcula a raiz quadrada, de ter utilizado, eu da educação aqui, não lembro de ter utilizado a raiz quadrada na minha vida, né? Mas a raiz quadrada, ela está presente em muitas coisas do nosso cotidiano. Uma delas é, por exemplo, se você tem ali uma questão, um crime que aconteceu, um atropelamento, e o motorista que não estava embriagado jura de pé junto que ele estava a 30 por hora. E as pessoas que viram falaram, não, eles estão a 100 por hora, ele passou aqui voando. Como que a gente faz o cálculo? A partir da marca de derrapagem, usando a raiz quadrada, você pode calcular a velocidade que o carro estava, né? Essa experiência está lá no nosso Padlet também, tá? E em inúmeras outras situações, né? Então, onde que eu uso isso na minha vida, no meu projeto de vida, no mundo do trabalho? Peritos em acidentes e crimes, engenheiros envolvidos com projetos de construção de carros, estradas, visando maior segurança, paisagismo. Aí o Marcos fala para mim, como é que você usa no paisagismo a raiz quadrada? Pode ter situações de cálculo de áreas, de projeções, de sombra, algumas questões de iluminação, dá para ser usado em diversos contextos ali, onde esse cálculo se mostra presente, e às vezes a gente nem se toca que faz uso e não lembra disso, né, cara? Isso mesmo, Marcos. Não, você vai calcular a sombra para saber onde você bota aquela planta que ela precisa de mais ou de menos luz. Metáfora, né? Lembrando dessa questão, vou dar uma aula sobre metáfora. O que a gente faz? Primeiro você vai lá e fala o conceito de metáfora, a criança decora o conceito, escreve na prova, tira 10 e não aprendeu nada, né?
Por quê? Porque ela não vivenciou aquilo, né? Então, em lugar de eu perguntar o que é metáfora, que tal a gente fazer o uso dela para depois a gente fechar num conceito, né? Então, trazer, por exemplo, uma capa de um gibi e perguntar com que frase você acredita que ela está mais conectada? E não tem, nesse caso, gente, resposta certa ou errada, né? O que tem aqui é o desenvolvimento do raciocínio que a criança vai utilizar, ela pode conectar essa imagem com qualquer uma das três frases, né? Então, o fato não é o certo e errado, ele entendeu o que é uma metáfora, né? E em que momentos a gente utiliza. E aí, depois disso, a gente traz o conceito. Mas será que eu preciso, numa prova, perguntar uma decoreba do que é uma metáfora para a pessoa escrever o conceito? Ou é mais importante eu entender, né, por meio de diferentes linguagens, né, pode ser por escrito, pode ser por imagens, ela pode ser verbalmente, ela pode gravar um vídeo, né, se ela compreende o que é e onde faz uso, né, dessa metáfora. Onde a gente usa no nosso dia a dia? Coaches, né, pessoas formadores, coaches, comunicadores, apresentadores fazem uso da metáfora para engajar o público, né, então você faz uso de diversas figuras de linguagem para trazer o público, para fazer relações, né? Atores fazem uso de metáforas no trabalho para vivenciar situações, experimentar diferentes expressões que tirem eles do lugar comum. Publicitários usam muito no processo criativo, né? Diversas metáforas. Então, a ideia de quando a gente fala dessa questão do contexto e da aprendizagem significativa é a gente trazer isso para nosso cotidiano, onde que isso está presente, como que eu faço uso para entender, e com certeza, dessa maneira, os conceitos, eles se sedimentam, você compreende o que é, não simplesmente decora para replicar, né? Bom, vamos pensar um pouquinho agora como que a gente pode usar aplicativos, redes sociais também como recurso pedagógico assíncrono, né? Então, não sei aí se vocês tem o hábito de fazer o uso, mas a gente vai ver algumas possibilidades aqui. Queria que vocês escrevessem se vocês já utilizaram aí no bate-papo as redes sociais ou algum aplicativo que não seja em tempo real, assíncrono, né? Que a gente vai olhar aqui algumas boas experiências, algumas ideias de professores incríveis, que eu sei que tem muitos por aí. Aliás, vocês devem ter muitas coisas para compartilhar, que seria muito bacana que vocês tivessem aí, talvez no Google Sala de Aula, abrir um mural colaborativo, abrir um Google Docs para contar essas experiências. Diga aí, Marcos. E a importância desse uso, né, das redes sociais, aqui os professores começaram a responder que têm usado, sim, atividades, grupos sociais, redes sociais com os alunos. Alguns estão citando que usa o WhatsApp, algum colocou que o Instagram, tem utilizado suas redes sociais aí como estratégia para uso com seus alunos. A maioria tem utilizado o WhatsApp, o Google Classroom, que a gente considera ali como também pode ser uma ferramenta, o Facebook, então está bastante variado aqui, Karen, o uso das redes sociais, mas o que mais tem aparecido aqui é o WhatsApp mesmo. Legal. Bom, eu vou trazer aqui uma experiência do uso do WhatsApp, mas não simplesmente para enviar aulas, vídeos. É uma dinâmica que pode ser feita no WhatsApp e outros aplicativos também, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem, já utilizaram essa dinâmica carrossel. Essa dinâmica, ela tem justamente essa conotação de você ir rodando os debates e os conhecimentos. Quando a gente fala debate, a gente pensa muito em algo em tempo real, né? Síncrono. Mas a gente pode fazer um debate assíncrono no WhatsApp, em que você vai dividir os alunos em quatro. Eu trouxe um exemplo de 4 grupos, tá? E vai criar determinado número de grupos aí, a depender do seu foco, da sua estratégia. Nesse caso aqui, vão ser 4 grupos no nosso exemplo. E a gente tem um problema para ser resolvido, certo? A gente tem ali um problema de bullying na escola e a gente precisa solucionar. Solucionar
eu digo que nunca é muito difícil a gente não ter nenhum caso, né, de ocorrência, zerar. É difícil, impossível não é, mas é difícil. Mas a gente pode minimizar, né? Minimizar e entender, fazer com que os alunos, os estudantes e a comunidade tomem parte de compreender, né, as causas e trazer as soluções. Então, cada um dos grupos, inicialmente, grupo 1, 2, 3 e 4, eles vão ter cada um desafio. O primeiro grupo vai listar 10 fatores internos da escola que podem ser causadores de bullying. Só que cada pessoa desse grupo vai assumir um papel de um personagem da escola, né? Então, eles podem ser alunos de educação infantil, eu vou ter um personagem que vai assumir o papel, né? De aluno de educação infantil, do fundamental, vou assumir o papel da diretora, da coordenadora, da merendeira, de um pai de aluno, de um líder da comunidade, enfim, cada um vai assumir um papel. E dentro deste papel, ele não é dizer eu, Karen, é eu, aluno do Fundamental 1, o que eu acho que acontece? Eu, professor, o que eu acho? Quais são as causas? Então, esse grupo 1, ele vai listar 10 fatores internos da escola causadores da ocorrência de bullying. O grupo 2 vai listar 10, também assumindo os papéis, 10 fatores de recursos internos que podem ser utilizados para minimizar essas ocorrências de bullying. Grupo 3 vai pensar em 10 fatores externos à escola, também assumindo seus papéis. É a violência no entorno, é a falta de iluminação, é que não tem ninguém ali no portão para dispersar os grupos, não tem ninguém que acompanha aquele aluno que é vítima de bullying, enfim, são fatores externos à escola. E o grupo 4, fatores externos que podem contribuir. Então, algum comércio, alguma entidade próxima, áreas externas, quadras, clubes, bibliotecas, enfim, o que eu tenho externamente que pode me ajudar? Então, eu coloco o dia 1 aqui, tá, pessoal? Não é que tem que ser uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Cada professor com seu componente curricular, se eu tenho uma aula por semana, vai ser aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tá? O que vai acontecer? Esses personagens, eles vão debater. Por que é assíncrono? Você tem um grupo de WhatsApp, eu recebo a mensagem agora, mas eu só vou responder daqui 1 hora. Cada pessoa tem que se planejar, mas ela tem que participar. Eu vou ter um mediador nesses grupos para fazer com que, no final desse período da aula 1, pode ser 1 ou mais dias, que eu tenha essa minha lista, mas não é para cada um dar uma sugestão, eu faço uma lista e outro. Não, esse mediador, ele vai discutir, não, mas espera aí, isso aqui não é interno, isso aqui é externo, não é, né, vamos arrumar, até ter uma lista que vai ser encaminhar, o professor está em todos os grupos, e esse professor vai, no momento possível para ele, fazer a mediação, dar como encerrado, e vai fazer o quê? Vai pegar essa lista e vai rodar. Então, a lista do grupo 1 vai para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1. E aí, no segundo momento, o que a gente vai fazer? Esse grupo vai discutir e eliminar 3 elementos de cada um. Só que não é simplesmente chegar é debater. Por quê? Não é menosprezar o trabalho do outro, mas ir chegando nas prioridades. Nós vamos chegar nas prioridades. Então, nesse dia, o grupo vai eliminar 3, deixando aqueles que consideram mais relevantes. Então, esse segundo grupo, agora, ele está com a lista que outra pessoa fez, né? Que o outro grupo fez. E vão começar a debater o porquê que eles elencaram esses elementos, se eles concordam, não concordam, e aí eles vão chegar em 7 elementos. Se a gente estivesse num momento presencial, é assim que funciona o nosso carrossel, nos cartazes, a gente passa o cartaz para outro grupo, e vamos lá, chegando num consenso. No terceiro dia, terceira aula, mesma coisa, só que agora vão riscar mais 2 e vão ficar com 5 elementos, fazendo a mesma discussão, assumindo os mesmos papéis, concordando, discordando, e vamos lá para mais uma rodada. Mesma coisa, vamos ficar no nosso final desse percurso com 3 elementos de cada lista. Então, 3 fatores estratégicos externos e internos que são causadores, e internos e externos que são possibilitadores de resolução desse problema. E aí, o que a gente vai fazer? Na sequência dessa sequência didática, né, a redundância aqui, o professor vai sistematizar esses elementos
E o grupo 1 e 2 vão identificar 3 ações concretas. Então, você identificou as causas, né? E identificou os elementos que podem ajudar a combater essa causa. Agora, vamos pensar em ação concreta. O que eu vou fazer para utilizar esses 2 elementos, o que pode ajudar aí a causa, para que eu faça uma ação na escola e na comunidade, para que eu solucione isso. Diga aí, Marcos. E, Karen, pensando aqui, muitos professores estão fazendo uso do Google Sala de Aula, Google Classroom, para envio, né, das suas atividades, das suas ações pedagógicas. Essa possibilidade do carrossel também há como fazer com o Google Sala de Aula. Como que faz? No momento que você vai compartilhar a atividade com os seus alunos, você consegue selecionar para qual aluno que vai aquela atividade. Então, você pode pensar, você, professor, em como você vai dividir a sala no grupo, e para cada grupo, no momento que você vai fazer o envio da atividade, você seleciona para o grupo qual que vai ser a postagem que cada um vai receber. Também tem a possibilidade do Google Sala de Aula, né, com os arquivos Google, que todos colaborem no mesmo documento. Então, você consegue fazer o envio onde todos aqueles alunos daquele grupo façam os seus registros naquele único arquivo, o professor é o detentor desse arquivo, e depois ele vai fazendo essa troca, né, esse rodízio das atividades entre os grupos, sempre na hora que ele for enviar, ele seleciona o grupo e qual é a atividade que ele vai fazer. Então, todo esse passo a passo aí do carrossel que você falou, também é uma possibilidade do uso do WhatsApp, que como aqui os professores colocaram, Karen, que boa parte usa o WhatsApp, boa parte usa o Google Sala de Aula, eu só quero aqui trazer que também é possível fazer esse movimento de troca de arquivos pelo Google Sala de Aula, selecionando ali o grupo e colocando onde todos possam fazer a edição. Bom? Muito bom, Marcos. Não, a gente traz o contexto, nós discutimos muito isso na construção dessa pauta, né, Marcos? Justamente que todas essas propostas de atividade, de intervenções, de estratégias que a gente traz, elas são... a criatividade ali é espaço para criação, né? Então, a gente trouxe, na verdade, uma ideia do uso do WhatsApp um pouco diferente do que é o cotidiano, né, de comunicação, de enviar vídeo, enviar atividade. Então, essa questão que você trouxe aí do Google Classroom é perfeita, né, ela é possível de ser feita lá e em outros recursos também. A gente só quis trazer mais uma cerejinha aí para o WhatsApp. E eu deixei lá no Padlet também, que eu não sei se todos conhecem, boa parte eu sei que conhece, mas existe a possibilidade de você usar o WhatsApp no computador. Então, esse WhatsApp Web está agora também com mais uma novidade. Então, aqui você digita o WhatsApp Web na internet e no seu celular você vai lá e coloca... Ih, saiu fora aí o meu... Eu acho que eu diminuí a imagem e cobriu. Quando você vai no menu do seu celular, tem ali o WhatsApp Web e ele vai aparecer como essa primeira foto aqui à esquerda, você escaneia o QR Code e você vai abrir o seu WhatsApp no computador. Você pode enviar arquivo, você pode trabalhar aqui, e agora o WhatsApp, ele trouxe mais um recurso, porque assim, esse você acessa pela internet, digita lá o endereço e acessa pela internet. Você tem outro de baixar o aplicativo no seu computador, e você pode utilizar o vídeo do WhatsApp no computador, né? Porque no celular a gente já sabe, dá para fazer ligação com mais de uma pessoa. E o que acontece? Ele é conectado com o Messenger, né? Então, mesmo que você não tenha o Messenger do Facebook, ele vai permitir você utilizar. E é uma sala bem intuitiva, apesar de ser uma ferramenta síncrona, né? Por que a gente trouxe isso? Porque os alunos podem utilizar também para fazer um debate nesses momentos, marcarem de se encontrar para fazer esse debate, né? Para depois trazer a conclusão ali no final no grupo, né? Então, é só para vocês saberem que existe mais esse recurso, que ele é bem simples, ele tem uso de emojis, dá para compartilhar a tela, como se fosse o Meet também. Então, é um recurso que o WhatsApp trouxe de novidade para a gente, né? Que você pode jogar, pode assistir, compartilhar vídeos, pode fazer uma transmissão ao vivo, né? Pelo Facebook, e uma série de outros recursos que essa ferramenta tem. Vale a pena, viu, pessoal? Porque ele é bem... quase todo mundo tem acesso e vale a pena experimentar. Bom,
Aqui a gente trouxe uma atividade feita de gamificação no Google Formulário, tá? Então, esse professor também está lá no nosso Padlet, tá, pessoal? Esse professor, ele estava fazendo um trabalho sobre a monarquia absolutista europeia, 7º ano, e ele fez um Google Forms que ele, à medida em que os alunos vão respondendo, eles vão tendo um feedback, se ele acertou, se ele errou, mas sempre de uma maneira desafiadora e encorajadora. Então, mesmo quando o aluno não acerta a resposta que era esperada, ele traz um feedback. Então, só para vocês entenderem aqui, né? Seja bem-vindo ao Conselho do Rei. Você é um nobre europeu e sua influência levou você ao posto de conselheiro da monarquia de seu Estado Nacional. Seu objetivo é ajudar o rei absolutista a trilhar o seu caminho de poder na Europa no século XVI, né? Ao longo das próximas páginas, você terá que tomar algumas decisões e dar a sua opinião. Então, senhor conselheiro, eu como rei, preciso demonstrar poder. Na sua opinião, como eu devo agir em relação ao povo e aos meus adversários? E aí o aluno ele tem que estar no contexto histórico, né? Senhor rei, acredito que Vossa Majestade deva investir em sua imagem e carisma e por aí vai. E na sequência, ele tem ali, parabéns, seu conselho do rei surtiu efeito, ele agiu rapidamente, conseguiu derrotar os inimigos e por aí vai. E, por outro lado, o seu conselho não surtiu um efeito positivo. Embora o rei seja amado por muitas pessoas, há uma grande conspiração sendo tramada contra ele. O que isso faz, né? Quando você termina o jogo, você vai tendo esses feedbacks, né? E qualquer pessoa, quando a gente fala de game, o que ela vai querer fazer? Ela vai voltar lá e refazer até conseguir acertar, né? E essa experiência também está lá no nosso Padlet, tanto a matéria que fala desse professor e a proposta dele, como esse formulário também está disponível. Então, eu queria que depois vocês visitassem e experimentassem, porque é uma outra maneira da gente usar o Google Forms também, que não seja só para o que a gente já está habituado, né, para avaliar, para fazer um questionário, um levantamento, ou mesmo algumas atividades mais simples. Essa é uma que está conectada com a gamificação. Diga aí, Marcos. O Google Formulário, eu sou um grande fã, daria aqui para a gente falar só 2 horas só dele, de possibilidades de uso do Google Formulário, mas é interessante isso que você trouxe, era exatamente o que eu ia dizer, Karen, é expandir também o uso do Google Formulário para o além de questões com foco avaliativo, né? Tem como fazer aulas, tem como você colocar vídeos, tem como colocar imagem, tem como fazer diversas coisas aí dentro do Google Formulário que faça com que o aluno se engaja mais. Então, assim, tem bastante possibilidades ali de uso. E uma grande vantagem também, como a gente falou anteriormente, de tutorial, de facilidade para uso, a maior ferramenta de busca que nós temos é o próprio Google, né? E o Google Formulário é uma ferramenta dele. Então, o bacana é que o próprio Google tem um passo a passo ali que pode te ajudar. E também, gente, olha, como a Karen falou e eu falei também em outro momento, buscar um tutorial ali que possa te ajudar, porque vocês vão ver possibilidades ali que vocês nunca tinham parado para pensar ou que nunca tinha visto que o Google Formulário traz. Então, assim, ele é uma ferramenta Google, assim, fantástica para uso. Até uma professora até colocou aqui eu achei muito legal, Karen, queria trazer para você, que ela disse que quando a gente falou ali do carrossel, daquele momento ali de usar o Google Sala de Aula, ela falou, dá para usar o Jamboard, que é uma ferramenta que nós comentamos ontem. Então, assim, as ferramentas Google são bem práticas para o uso dessas questões. Por quê? Porque a ferramenta Google, quando a pessoa está usando pela internet, né, usando pelo notebook, computador, ela não precisa ter instalado, né? Com aquele link ela consegue entrar. Então, é um facilitador muito grande para o uso de nós professores. Isso mesmo, ó, o Marcos é expert em Google Forms também, ferramentas Google, podem bombardear ele de perguntas, porque ele é show de bola nisso aqui também. Lá no nosso Padlet também tem um depoimento da professora Greisiane, que ela também ensina, né,
que também faz uso do Forms, porque eles fizeram, ela e o professor Antônio, né, que trabalha em parceria, fizeram uma pesquisa e perceberam que essa era uma ferramenta que tinha um maior engajamento. Vale a pena assistir também o vídeo dela lá, tá? Aqui, essa aqui é a Hannah Danza, o que ela fez? Ela usou do game, ela usou imagens daquelas que a gente tem no Canva tem bastante, né, imagens atrativas, e fez, usando cards, ela fez missões também, um game de várias missões que eles têm que cumprir. Cada missão tem algumas etapas, né? E a ideia era motivar os alunos a pensarem no seu projeto de vida, né? E pensar no futuro. Então, o que ela fez? Ela fez, também está lá no nosso Padlet, tá? Para vocês conhecerem tanto o projeto dela quanto os cards, vocês podem também criar outros, né? Mas ela vai enviando em dias, em sequência, né? Algumas questões para que os alunos e estudantes possam pensar, né, como está o projeto de vida. Ele foi feito para esse momento de pandemia, né, para que ele comece a refletir, né, em tudo o que essa questão emocional que atingiu a todos nós, né, desse distanciamento, para que eles possam ir pensando e registrando. Então, também é uma atividade assíncrona, e mais uma vez, se ela não é no celular, ela pode ser feita num diário, num registro físico, numa folha específica, para que ele vá refletindo e registrando esse seu processo de construção e realização do projeto de vida. É bem bacana esse projeto também, está lá no nosso Padlet, para que vocês conheçam um pouquinho melhor. Lá, inclusive, tem as etapas que ela faz, o passo a passo, os 3 questionamentos que faz com que eles reflitam em cada um desses momentos de pensar sobre o projeto de vida. Esse aqui é um outro professor de história, também está lá no Padlet. Já cansei de falar, ó, vocês usem e abusem aquele Padlet e aproveitem, porque depois de um tempo ele sai do ar, tá bom? Salvem em PDF. Esse aqui, a gente sabe que o Facebook não é uma rede, vamos dizer, para pessoas mais maduras, assim, né? Para não dizer mais velha, né? Geralmente eles usam mais o Instagram, outros mais o próprio Twitter, né? Mas, independentemente disso, ele também é uma ferramenta que pode ter o seu uso pedagógico, né? Então, esse professor, ele fez algo parecido com aquele do Google Forms, mas com uma outra proposta. Cada aluno precisou criar um perfil de um personagem do Renascimento, e eles iam fazer debates assumindo esse personagem. Então, aqui a gente tem o Rafael Sanzio, temos o Giotto, o Botticelli, tem o Leonardo da Vinci, tem vários, né? E eles têm a habilidade que eles tinham que trabalhar é usar o passado para pensar no presente, né? Então, existe toda essa discussão em mediação. Lembrando um ponto muito importante que eu ia falar antes de começar a falar das redes sociais e acabei não falando, todas essas redes, elas são, no Brasil, autorizadas para alunos, pessoas, né, acima de 13 anos de idade. Mas é importante, geralmente as escolas já têm, né, um termo de compromisso, de uso de imagem, esse tipo de coisa, mas é sempre importante ter a autorização dos responsáveis, pais e responsáveis, para poder participar dessas atividades, tá? Então, essa é uma outra atividade bem interessante, que também está lá, tem a matéria da nova escola, que fala de diversas propostas, inclusive essa, e também para vocês darem uma olhadinha. Bom, vamos falar um pouquinho também, falamos, né, no decorrer desses 2 encontros, né, de como usar, né, atividades impressas, voltando no nosso começo de conversa lá, do nosso primeiro encontro, dos tipos, né, tempos e espaços dos ensinos remoto, EAD, à distância, remoto emergencial, e de entender, lembra do campo de futebol, né, não adianta eu querer botar 5 jogadores de futsal num campo de futebol, futebol mais, não vou nem dizer profissional, porque o futsal também né, futebol de campo, né, porque não vai acontecer, né, as regras são outras, o espaço é outro, o número de jogadores é outro. Então, as atividades impressas, pensadas para
o ensino remoto, elas não podem ser uma simples transposição. Você pegar o livro didático e pedir para fazer, porque muitas dos alunos e alunas, estudantes, eles não têm, a gente não sabe o quanto eles têm recursos nas casas deles para realizar, pessoas, adultos e responsáveis acompanhando. Então, as aulas, as propostas, elas precisam ser viáveis e possíveis de serem realizadas no espaço da residência desses alunos. Eu vou trazer dois exemplos aqui de educação física da professora Cássia Mancini, que também é nossa formadora lá na ELUS, e lá no nosso Padlet, além dessas duas atividades dela aqui, tem atividades do blog da ELUS, eu nem quero falar o nome de todos os formadores e formadoras aqui, porque eu tenho receio de esquecer de algum, mas tem de arte, tem de geografia do Marcos, né, artes da professora Andréia, e tem outras lá que agora não vou me lembrar, porque são muitas, língua portuguesa, a professora Carol, e que são atividades que foram feitas para esse contexto remoto, tá? Então, aqui a gente tem uma aula de hip hop, né, que tem de 6º ano, deixa eu adiantar um pouquinho, que está contemplando essa habilidade, né, de experimentar, fluir e recriar danças urbanas. Então, a gente tem aqui, olha, um texto informativo, né, tem ali uma sugestão dizendo, se puder, né, assista a um vídeo, que é um vídeo que vai trazer um complemento, mas ele não é essencial para a resolução desses problemas, e aí tem o passo a passo, né, de como fazer para que o aluno possa fazer as atividades em casa, né? Então, repita os movimentos, né? E aí você tem toda essa explicação e ilustração para que o aluno possa fazer, mesmo que ele não tenha auxílio, né? Pensando muito nos materiais que os alunos têm em casa. Uma outra aula aqui é de handball, né? Então, falando sobre os esportes de invasão, dessa unidade temática do esporte, e aí aqui tem uma proposta de fazer, além de conhecer, né, os movimentos e as regras aí no nosso texto informativo, algumas possibilidades de você trabalhar e fazer exercícios utilizando objetos da sua casa, como cadeiras, dê 5 passos, né, utilize uma bola macia, que pode ser construída, ou ser uma bolinha que você já tenha, os cuidados que você tem que ter, peça ajuda para um responsável, né, e tem todas essas dicas, entendendo que a pessoa está longe do seu professor, ou talvez longe de um adulto também, né, então essas duas atividades estão lá para que vocês possam também conhecer, e essas outras, desses educadores maravilhosos que nós temos aí, também, nossas formadoras e formadores lá na ELUS Educacional. Dicas, né? Seja coerente e assertivo. Sempre que você indicar o uso de materiais, sugira outras opções, né? Então, vai falar para usar uma tinta guache, e se não tiver tinta guache? Você pode usar o lápis, a canetinha, você pode fazer uma tinta com pó de café, né? Então, enfim, pensar no que você está solicitando, né? Pegue a bússola. A pessoa não vai ter bússola em casa, né? Então, a gente precisa ter essa coerência para que ele desenvolva essa proposta, evitando ter que comprar coisa. Use uma cartolina, enfim, tá? Junto com as atividades, podem ser enviados livros de leitura para que os alunos realizem sozinhos ou com outra pessoa que more junto, algum responsável, né? Então, para você fomentar esse momento de leitura com os alunos. Faça orientações muito claras no comando das atividades, tá? Então, é sempre bacana a gente pedir para um colega, alguém conhecido, dá uma lidinha para mim, ver se está claro, né? Muitas vezes a gente, nesse processo, está claro para nós, já fizemos, estamos visualizando. Use da simplicidade e objetividade, como a gente já viu, menos é mais, né? Então, a gente precisa ser eficaz e eficiente no alcance do nosso objetivo. Engaja a comunidade para apoiar no transporte e recepção das atividades, né? Lá naquele texto que a gente encaminhou antecipadamente, tem muitas pessoas que compartilham o Wi-Fi do comércio, colegas mesmo que moram perto que podem compartilhar, ou uma pessoa que vai levar todas as atividades físicas, seja para a escola ou algum ponto de encontro. Então, pensar em como a gente facilita esse processo. Vão ter questões que
às vezes são muito pontuais, então vai ser difícil atingir 100%, mas com a criatividade a gente pode chegar bem pertinho disso, tá bom? Bom, vamos retomar os objetivos do encontro. Vocês vão receber aí um link, né? Hoje acho que já estão recebendo para fazer a avaliação do encontro. Essa avaliação é muito importante para a gente, né? A gente olha com muito carinho, sempre querendo melhorar, avançar e ser cada vez mais aderente aí ao que estão esperando da gente, né? Então, recuperando os nossos objetivos do dia de hoje, espero que a gente tenha alcançado. Tem o complemento lá no nosso Padlet, né? Então, conhecer aplicativos para produção de edição de vídeos, segunda parte, conhecer diferentes usos pedagógicos das redes sociais e aplicativos de mensagens, conhecer estratégias de gamificação para engajamento dos alunos e como conectar o aprendizado ao projeto de vida, ao mundo de trabalho. Check, 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 espero que sim, viu? Espero que a gente tenha chegado ali, pelo menos, perto da expectativa de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite da equipe do Ensina Brasil, a Elos Educacional, Marcos, todos os meus colegas e colegas aí da Elos Educacional e desse Brasilzão, né, pelo apoio, pelas ideias, pelos debates. E eu queria trazer agora esses nossos 2 murais, né? Não sei se vocês se lembram, quem esteve presente na terça-feira. A gente tinha um mural do mapa, né? Para que vocês escrevessem ali de onde vocês são, nome de vocês, cidade, e trazer uma palavra ali do que tinha representado aquele encontro. E esse outro nosso mural, que vocês vão receber novamente o link, né? Que é o mural dos materiais do curso, então já estão lá as apresentações de terça-feira, de hoje, todos esses links aí de vídeos, de tutoriais, mas eu percebi que, como no último encontro, esses 2 links eles foram enviados muito pertinho do outro, o que aconteceu? O pessoal colocou no link lá do nosso material muitos comentários maravilhosos, que eu e o Marcos ficamos muito felizes, que mesmo não tendo sido essa proposta, eles estão lá. Então, eu vou pedir para vocês colocarem lá também nesse Padlet uma mensagenzinha para a gente, o que vocês acharam, né? Pedir sugestões. E se vocês repararem, para não dar confusão, nesse Padlet mesmo, eu já coloquei o link para o Padlet do mapa, que seria bem legal. Olha que bacana, onde nós estamos aqui. Tem aí, eu até destaquei aqui o professor, que agora estou sem óculos aqui, está dando para ver aí, Marcos? O Leandro Borges, né, está lá em Roraima, né, quis destacar porque ele está lá, né, está longinho, mas está aqui, né, então esse é o lado bom do que a tecnologia traz para a gente, mesmo tendo tido, né, sempre, né, sem emoção não tem graça, né, pessoal? Então, muito bom estar aqui com vocês, agradeço imensamente. Marcos, muito obrigada pela parceria, a palavra é sua agora. Karen, antes de eu chegar aqui aos agradecimentos, eu queria te parabenizar, né, por essa formação e, ao mesmo tempo, falar aqui o quanto os professores agradeceram esse Padlet que você montou com tanto carinho aí, dedicação. Estão colocando aqui que adoraram esses materiais, esses tutoriais, esses vídeos que você disponibilizou lá. Eu acredito muito que a nossa função, né, de educador é a gente compartilhar tudo que a gente sabe, e a gente sempre está em processo de aprendizagem. E o quanto que você se dedicou, eu que acompanhei, pessoal, a Karen na construção desse Padlet, sei o quanto que ela se dedicou aí nesse levantamento, nessa curadoria de material para que fosse disponibilizado para vocês. Então, eles estão aqui agradecendo muito, Karen, está até falando que pena que está acabando, mas o quanto que a gente conseguiu aí, dentro das possibilidades, passar alguns caminhos, algumas estratégias possíveis, aonde cada professor vai enquadrar de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu componente, de acordo com a faixa etária que leciona. Eu acho isso muito importante, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade aqui de estar acompanhando vocês. Aprendi muito também com a Karen, viu, gente? A gente está nesse processo aí de construção coletiva e a aprendizagem também acontece por todos nós, né? A todo momento. Então, eu quero agradecer muito ao Ensina, agradecer muito à Elos Educacional pelas 2 oportunidades dessa semana, e que a gente está aí disponível com o que vocês quiserem. O Padlet aí está disponível também, vou acessar, eu também vou curiar e também vou contribuir.
Muito bom, Marcos. Olha, aqui tem o QR Code, eu não sei se vocês já compartilharam aí o link do Padlet no bate-papo também. Espero mesmo a contribuição de vocês, foi muito bom estar aqui. Gabriele, em nome da Ensina Brasil, muito obrigada, foi muito bom. E semana que vem vocês vão ter mais aí, uma outra equipe vai estar à frente, vai acho que, focar mais nos recursos síncronos, tenho certeza que vai ser muito bom também. Ótimo, muito obrigada, Karen, muito obrigada, Marcos, por essa formação tão gostosa, rendeu bastante aqui o nosso tempo juntos. Feliz demais que os professores gostaram e que acharam esse recurso do Padlet muito útil. Então, mais uma vez, obrigada, Karen, por organizar isso para a gente. Professores, fiquem tranquilos que depois, quando finalizar a formação, a gente vai mandar tudo isso para vocês, assim como as gravações. Então, vocês vão receber tudo por e-mail. E reforço aqui o pedido da Karen de vocês preencherem para a gente o formulário de avaliação que a gente está mandando no chat, que aí a gente já consegue melhorar para a próxima semana. Então, semana que vem a gente vai estar aqui novamente no canal do YouTube, às 18 horas, na terça-feira. Estaremos ansiosos aguardando vocês. Um super beijo aí, boa sexta e bom final de semana.